Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Família e Amigos. Esta temporada estamos a disponibilizar um endereço de e-mail para que possas entrar em contato connosco, a sugerir um amigo ou um familiar a vir contar a sua história de vida, porque todos nós temos uma história. O e-mail é podcastfamiliaamigos@gmail.com. Se não conseguiste apontar, não te preocupes, que vai passar em rodapé durante a conversa de hoje. Vamos então começar a nossa conversa. Olá, eu sou o Luís Loio e o convidado de hoje vem diretamente de Itália, mas já há algum tempo que chama Coimbra de casa. Sócio-gerente de um restaurante de comida italiana e um verdadeiro apaixonado pela cozinha, profissão que abraçou com todo o coração. Além de ser um cozinheiro talentoso, é uma pessoa super simpática, cheio de cultura e boas histórias para partilhar. Hoje vai-nos trazer não só o sabor gastronómico, mas também um pouco da sua experiência de vida. Vamos dar as boas-vindas ao Cláudio Castanelli. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Sr. Loio. Nada, eu é que agradeço por teres aceito este convite e vamos iniciar a nossa conversa. Cláudio, onde é que nasceste? Nasci numa terrinha a pé da Suíça, quase 4 km da fronteira, que é numa vale, a pé de umas montanhas das mais bonitas de Itália. Chama-se a Vale Valtellina. Mais ou menos nesta zona aqui, não é? Que nós estamos aqui a ver. Sim, mais para cima do Lago de Como, em direção ao Stelvio, ao Passo do Stelvio. É para aqui, sim, não é? Sim. Então, isto aqui é... Mais para cima. Mais para aqui, sim? Sim, mais para cima, porque no fim, aí, agora ao direito, Sondrio. Está a ver? Não alcoólico, mais à frente. É aqui, sim? Sim. Nesta zona aqui? Sim, mais ou menos. Nesta zona. Olha, e como é que foi a tua infância? Lembras-te? A minha infância foi boa, porque eu via também de uma família que é mais ou menos, enquanto período estava a viver mais ou menos bem, como se diz, porque tinha o meu pai que trabalhava aí na junta da freguesia e de uma cidade perto, então podia também organizar a vida. Depois tínhamos muito terreno, muito cultivo, muitas vinhas. Ora, e a tua mãe, o que é que fazia? A minha mãe ficava em casa só a fazer comer para a família. Ok, então... Os meus irmãos trabalhavam numa fábrica de, como se diz, era muito conhecida, que era a Riri, que era uma fábrica de, como se diz, agora não me lembro muito bem o nome, como se diz, de fecho, dos fechos dos fechos, assim, da perto, é fecho das calças, da Leiros e Companhia Limitada. Era uma empresa internacional, que acho que era americana, e tinha uma fábrica muito grande ali. Então, se o irmão que a irmã trabalhavam aí, e o meu pai trabalhava para a junta de freguesia. Então. Olha, e o ambiente de infância? Como é que eram as brincadeiras em Itália nessa tua altura? Havia muitas brincadeiras, pois tínhamos sempre os amigos, não é? Só que naquele período, quando eu era muito novito, na minha terra havia muito contrabando de cigarro. Contrabando de cigarro, mas contrabando para onde? Para a Suíça? Não, da Suíça para a Itália. E tabaco. Então não era de lá para cá? Não, da Suíça para a Itália. Para a Itália. Porque em aquele período havia um contrabando muito forte. Então, sendo nós novos, é daí que eu depois aprendi a fumar, né? Que eu nunca tinha fumado na minha vida. Claro. Com que idade é que tinhas? 13, 14 anos, quando andávamos sempre na igreja, não é? Com as mães eram muitas católicas, assim, e nós escondávamos nos sítios mais remotos para fumar um cigarrito. Se apanhámos um cigarrito, roubávamos um cigarrito, nós escondemos um cigarro. Assim. Olha, mas esse contrabando, mas tu participavas também no contrabando? Não. O contrabando era feito por pessoas que não tinham... Mais adultas, não é? Mais adulta. Por acaso, a minha família nunca precisou, porque havia família que precisavam para ganhar o dinheiro, né? Sim. Para comer eu tinha que entrar no contrabando, não é? E não era só para ganhar dinheiro, porque aquilo dava muito mais dinheiro que trabalhar uma semana em Itália. Né? Claro. Grande coisa. Olha, e a escola? Frequentaste... A escola, nós tínhamos a escola, o primeiro ciclo, né? Sim. O ciclo era na aldeia. E depois, quando a segunda parte já era para fora, era numa aldeia mais perto. Então os ciclos eram professoras lá mais ou menos da terra, já da idade.
era um professor, mas havia uma disciplina que não era como antigamente em Portugal, penso. Né? Sim, e era muito rigoroso, era muito rigoroso, muito rigoroso. E lá também tinha o hábito de levar as reguadas? Bater tudo, tirar a orelha, para isso ficar com uma orelha um pouquinho maior. Olha, e houve algum professor que te marcou? Além das reguadas e da... Não, era aquela senhora que era velhota, não é? Já era velhota de idade e tinha a sua visão, como se diz, era sempre naquele casting. Depois era amiga da família, também não era muito... Como se diz, aquilo era um bocado tudo familiar, não é? Olha, na aldeia. E tu nessa altura, portanto, depois vai para o ciclo, vais evoluindo na tua Sim, escola? Depois fui para o ciclo e depois a minha mãe disse-me, chegou a um período, disse-me assim, devo escolher uma profissão, porque aqui toda a gente quer uma profissão, ou mete-se a trabalhar como se diz, com os terrenos, não é? Que tínhamos muitas vinhas, muito terreno de cultivo, assim, mas disse, aquilo não vai a dar nada, tu deves ter uma profissão como toda a gente tem, nem na brincadeira. A minha mãe tinha um conhecimento de um presidente da Câmara, aí de perto, de uma terra perto, que ele tinha uma possibilidade, um sobrinho dele trabalhava como engenheiro agrónomo. Então ele diz, o seu filho, eu já gostava muito de natureza, de ir aos cogumelos, de brincar com os animais, como se diz, com os pássaros, ia-se a buscar natureza, que tínhamos aí perto, porque é muita natureza. Dentro da natureza. Então disse, era bom tu tirar o curso de florestal e depois tiravas o engenharia agrónoma. E eu era ainda muito novo, digo, está bem, assim, uma escola custa X por mês. Nós pagamos a tua estadia, mas te deves, como se diz, interessar na escola e estudar para a escola. Então eu era muito novo, meti-me a frequentar a escola, não era no mesmo sítio, eu ia de manhã, de segunda-feira, e vinha só na sexta-feira. E passavas lá a semana toda. A semana toda. Sim. Mas só que assim, no sistema da escola florestal, lá naquela zona, havia já pessoas com muito mais idade que a minha. Eu era muito novo, né? Aquilo era um tipo que depois passei mais tarde na vida militar. Porque o mais velho que mandava e os mais novos deviam fazer tudo. Né? Eu não me encontrei muito bem naquela situação. O primeiro ano fui muito sem problema e nunca chumbei nem nada. No segundo ano, chumbei só na matemática, acho que foi na matemática. Então deixei o curso. A minha mãe disse-me assim, nós para pagar o outro ano, o segundo ano que me faltava, não é? E andas lá insatisfeito? Insatisfeito, vê lá, o que tu queres fazer, se queres ficar aí ou queres escolher outra coisa. Porque sempre que escolher nada, acho mal para a tua vida, né? Então, na brincadeira, eu tive uma tia que trabalhava num grande hotel na Suíça. E quando era novo, fui lá passar os meses, né? De férias, num campo de golfe, a fazer como se diz, ir com os carritos de golfe, porque o meu primo trabalhava lá, era profissional de golfe, então tive uma oportunidade. Daí o teu mãe, a gente já vai falar sobre isso. Sim. É por isto que depois que eu gostei do golfe, não é? Exatamente. Então, ia lá, passava lá os meses, aquilo, como se diz, fazia lá 2 meses ou 3 meses, ganhava muito dinheiro. Naquele período, na Suíça, era um balúrdio. Então, gostava daquilo. A minha tia, ao almoço, ao jantar, entregava-me lá comida que vinha do hotel, é sempre do melhor, não é? Era já bolo top de gama, comidas excepcionais, assim, e eu já fiquei um bocadinho entusiasmado na culinária. Então a minha mãe disse-me assim, escolhas, se queres ir à frente com aquilo, nós suportamos ainda um ano, mas deve ser a sério. Ou senão tu escolhes uma coisa que tu gostas a sério. E eu meti-me na cabeça, então eu vou fazer assim, vou tirar o curso, vou fazer a escola de hotelaria. E ela disse-me assim... Então, foi a tua mãe sempre que te orientou? Sim, orientou-me. Assim, queres fazer a escola de hotelaria, gostas mais? Eu via a tia, gostava daquilo que ela fazia, até pode ser que eu também, que o meu gosto assim naquele lado. Claro. Então iniciei a escola de hotelaria, encontrei lá um chefe de cozinha uma pessoa muito porreira. Mas essa escola de hotelaria era lá perto, era em Itália, era lá perto, mas era mais ou menos
a 30, 40 quilómetros, aquilo se diz, também era a mesma coisa como na escola do oitavo curso da Florestal, era semanal. Ficava os 6 dias, depois vinha para casa, fim de semana. Me gostava, arranjei um chefe que era lá perto da minha zona. Ele tinha trabalhado já em grandes hotéis na Suíça. Não, ele tinha trabalhado nos barcos, nos grandes lotes de barco. Nos iates. Não, daqueles barcos muito conhecidos. Alan Príncipe, assim, que são barcos top, eram top mundiais, né? Lá para o Caraíba, Os assim. cruzeiros. Os cruzeiros, sim. Cruzeiros. Ele tinha capacidade muito boa de dar aulas, porque era assim, nós fazíamos uma semana de aulas, como se diz em termos de escola, não é? E outra semana era na cozinha. É. Era diferente. Era aulas teóricas? Teórica, depois a cozinha. Era aula práticas? Praticamente. Vocês aprendiam e depois iam Depois para a cozinha. Uma semana era prática, outra semana era teórica. E passei 2 anos, depois chegando no final de 2 anos, os primeiros anos fui a trabalhar no verão, numa zona de Itália muito renomada de mar, que havia tudo o G7 nacional que iam lá comer. Mas fui lá trabalhar, mas nós éramos aprendiz. Os aprendizes são um bocadinho escravizados. Não é escravizado. Fazem horas. É fazer as coisas que os mais velhos não querem. Consigo, às X horas, os mais velhos iam embora e nós ficámos lá até meia-noite. Arrumar as coisas. Não, fazer às vezes a comida. Preparar já para o dia a seguir. Não, havia os cantantes, como se diz, cantor, né? Cantora, que eram muito conhecidos, tipo aqui o Marco Paulo, assim. Sim, tipo... faziam os horários lá como se diz, como se chama aquilo, uma zona onde havia música para a gente de idade, e depois, à noite, a partir da meia-noite e meia, vinham a jantar. Então, até meia-noite e meia, não vamos aguentar aquilo. Fazíamos lá um grelhado, com espaguete, para dar comida aos músicos. Aos músicos. Então, não era só aquilo, pois nós também fazíamos horas e horas, a fim do mês era sempre o mesmo ordenado, não é? Como se as horas a mais não pagam. Afinal, também não é só em Portugal fazer. Não, era igual. Em Itália é igual. Então, o chefe da cozinha chega ao ponto que me disse: agora acabaste a escola, gostei muito da sua ganhou-me como se comportou, como tudo assim, agora dou-me a escolher. Comportamento e tudo. Então, tem 2 soluções. Trabalhar na Itália, na minha zona do onde eu moro, que é uma zona de esqui muito importante, né? No inverno e no verão há muito turismo, agora ainda melhor, né? Agora é do top europeus. Há sempre todo o ano o turismo lá. Sim. Há só 2, 3 meses que são fracos. Sim, 2, 3 meses, senão é sempre o de inverno e no verão, porque no verão vão a passear no monte e no inverno andam a fazer esqui. Exato. Aquilo também é uma coisa. Ultimamente fui aqui, há 2 anos atrás, fui para lá e fiquei com muito, até a minha aldeia, tem muito turismo de habitação, porque já não há lugar para gente. De tanta gente hospitar, né, naquela zona. Então, ele diz-me assim: queres ir para a Itália ou queres ir para a Suíça trabalhar? Temos um hotel nesta zona, 4 estrelas nesta zona, ou temos um hotel na Suíça, que é também o chefe de cozinha lá na nossa zona, e aprendes bem, tens tu a tua opinião, é a tua visão. E eu achei que era melhor ir para a Suíça, porque eu já tinha trabalhado para a Suíça e sabia que os horários... Não era para, em termo monetário ganhava o mesmo. Só que em termos de horas sabia que se fazia com as 8 horas, acabou. Okay. Porque também respeito, não é como em Itália, que fazia 7, 8, 9, 10 horas. Não... Então fui para a Suíça, fui num hotel assim, 4 estrelas, que era perto de São Moritz, Pontrezinho. Deixa-me só fazer aqui uma questão, mas antes de ir para aí, quando eras amigo, tu tinhas algum sonho de ser alguma profissão? Pensavas nessa altura? Sim, tinha... Antes de começares nesses estudos? A profissão que eu gostava era ser piloto de avião, de caça de avião, porque tinha um vizinho que tinha feito a Segunda Guerra Mundial. E na brincadeira ele passou da parte de Malta até a Sicília só com uma asa.
e conseguiu aterrar, e não morreu. E era, nem na brincadeira, era o sobrinho, não era um primo de uma minha professora da escola. E então, ele trabalhava na base aérea, que é em Guedi, que é perto de Brecha, que ainda existe, né? A base agora americana, então está nas tropas americanas, tem aviões americanos, a NATO, né? Sim, sim. E nem na brincadeira, quando a escola organizou uma visita de estudos Estudo. para ir à base, e eu nem na brincadeira aquele dia adoeci. Como se tive um otite. Apanhei um otite, eu não conseguia ir, porque era o meu sonho. Era o teu sonho. Era o meu sonho. Depois, a minha mãe, em aquele período, era muito difícil eu entrar numa escola deste, porque eu ia fazer ir à universidade, aquelas coisas aí. Eu não consegui mais a ter qualquer gostava, mas gostava imensamente. Ok. Eu também gostava de ver, porque foram a ver os aviões, não eram ainda os Fiat, G91, naquele período. Foram ainda ver os aviões, entrar dentro dos aviões, e também poder ter falado com ele, né? Que eu não conhecia profissionalmente, era só o fim de semana que ele vinha à casa da tia. Pronto, depois vais então para esse hotel na Suíça. Sim, na Pontresina. Mas aí não tiveste antes contacto com o trabalho? Foi só esse primeiro trabalho de hotelaria? Ou tu... Não, já tinha trabalhado em Itália, né? Mas daí, como se diz em término dos mais hotéis, era o primeiro hotel. Na Itália fui no restaurante, né? Não tem nada a ver com o hotel. O hotel é tudo diferente. Fui para aí e fiquei lá 2 anos. E depois, fui um outro ano, fui para o Palace Hotel de St. Moritz, que é considerado um dos melhores hotéis do mundo. Só que lá havia éramos quase 45 cozinheiros. E não conhecia nem a metade. E eu era aprendiz, né? Era entrei com uma comida de cozinha. Entre métier, que faz só os legumes, né? Porque o primeiro a comida comi. Entra sempre na fase, aquilo tem fase, né? Exatamente. Pois as fases que não fazeram, pois aquilo as pessoas não sabem, não é só ser cozinheiro, né? Aquilo tem fase para chegar a ser chefe da cozinha. Pois tem o seu percurso. O percurso, né? Mas só um percurso, né? Tem comida intermédiaire, depois comi associé, depois comi assim. Quando eu comi, esse aí tipo aprendizagem. Depois vais para intermédiaire e já és mais ou menos. Depois de intermédiaire vais por tornado, depois vais para garmanger, que corta as carnes. Depois vais para o chefe associé. Depois do chefe associé já pode ser para o chefe de cozinha. Mas aquilo é um tirocinho que passa muitos anos. E depois é isso, é que tu estás aí, passas disto, passas por aqui, mas tem que ser... É tipo a cadeia militar, não é? Exato. É sargento, é cabo, depois é sargento, tudo assim, é igual. O Escoffier, que foi inventor esta solução, não é? Que eu fui um dos melhores cozinheiros franceses, que é o Escoffier, que estipulou isto para as grandes cozinhas, não é? Senão não havia... E tu esse impacto, quando chegas lá, pronto, eu imagino que no outro tenhas trabalhado com... O impacto... Chegas lá com 45 cozinheiros... O impacto era fazer legumes, cascar batata, cortar... Não, era mais cortar batatas. Acho que cortei a batata a todas as qualidades. Aprendi a fazer essa batata tudo. Às vezes eu venho cá, vou aí, o senhor Loio trabalha na... Oh, senhora. Aí na macro, e vejo às vezes pão de fim, pão de chesse, pão croquete, pão fondant, e eu digo, agora já está, existe tudo aqui, mas eu já fazia antigamente tudo sozinho, não é? Claro. E tu preparavas disso tudo? Tudo. Eras tu a fazer? Porque como se tinha o chefe intermédiaire, que fazia os legumes e tudo, e eu tornear as batatas, e fazia tudo perfeito, não é? Aquilo era tinha que ser aquela medida perfeitamente, mesmo. Não é? Não podia falhar nada. Como se diz, pão fondant era assim, pão croquete, pão de chesse, são tipo um purê de batata, depois são feitos com um saco à poche, um saco especial, que se chama saco à poche em francês, depois fazia-se, depois cortava-se, depois fanava-se. Tu aprendeste com os melhores, é isso? Poderás ter dito isso? Com os melhores, acho que sim, não é? Depois não sei se era o melhor, não é? Isto é melhor. Agora são hotéis a 4 estrelas, depois vais a um hotel a 5 estrelas, que era o Palace, e depois na brincadeira, naquele período que está a gostar muito, aparece a carta para ir a militar. Então a minha mãe era toda contente, deu-me uma carta toda feliz, tens aí
Agora vais a... E tu aí pensaste, senhor, é agora que eu vou para a aviação ou não? Não, era impossível. Aquilo tentei de... Como se diz, nós chegamos no serviço militar em Itália, não se pode escolher. Nós chegamos lá, podemos escolher, metemos. Eu gosto de ser de aviação, eu gosto de ser assim. Automaticamente não te metem no... A mim meteram-me numa radiografista. Fui radiografista militar, né? Eu cheguei lá radiografista e não percebia nada de rádio, não percebia nada destas soluções. Bem, aqui é diferente. Aqui, mais se tens algum ofício, vais para algum sítio. Nem todos. Por exemplo, mas és cozinheiro, tu ias para a messe. É, perfeitamente. Aqui... Eu fui radiografista. A minha sorte, quando acabei como se diz, a recruta fui sentenciado para um sítio que era a pé da fronteira com a Áustria. Era uma caserma muito, muito difícil, muito perigoso, como se diz assim. Era gente muito dura, muito dura que estava lá, então tipo forças especiais. Assim. E eu cheguei lá como radiografista. Foi a minha sorte que naquele dia que fui apresentado lá no regimento, no quartel, e perguntaram-me qual era a minha profissão. E na brincadeira perguntaram ao meu professor, eu sou cozinheiro, não sou um cozinheiro formado, mas arranjei lá, trabalhando na Suíça uns X anos, uma cozinheira. Então, temos lá um lugar na mesa oficiais. E foi a minha sorte. Arranjar um lugar para mesas oficiais, então entrei na mesa oficiais, nem militar fiz. Eu era cozinheiro lá. Pois. Não ia às marchas, não ia nada, não ia a fazer... Uma tropa santa. Uma tropa santa, perfeitamente. Eu ia buscar a comida com uma jeep especial, no serviço, telefonava, de manhã ia fazer encomenda para os oficiais, né? Tínhamos lá uma comida, tinha um menu, né? Todos os dias menu, e preparava para os oficiais, era o capitão, o tenente, o coronel, que vinha lá comer. Era a messe dos oficiais. E fiquei lá. Foi como se diz? E quanto tempo é que estiveste lá? 12 meses. Um ano. Só um ano. Vocês destinam Fomos destinados para aquele sítio, um ano fiquei lá, sempre na mesa oficial. E nunca mais vestiste uma farda para ir fazer campo? Não, fui uma vez ao campo, porque assim, fui uma vez só um campo, porque havia umas tropas, na brincadeira havia também tropas portuguesas que estavam, em qual período, não sei se já estavam na NATO ou eram amigáveis, assim, eram tropas espanholas, eram tropas portuguesas. E eu fui fazer um campo, porque faltava lá o cozinheiro para dar comer para tanta gente, né? Porque não eram só as tropas italianas, aquilo fazer um campo lá num monte, na montanha, uma altitude de 2.000 e poucos metros. E chegaram lá os militares, todos muito cansados e tudo assim. E eu fiz ali um goulash e umas batatas cozidas assim. Deliraram, comeram tudo. Não sei se era para a fome ou se era para a qualidade. Ainda estás hoje para descobrir. Bem, eu acho que porque faltava pouco, comiam também os aços que estavam. Ora, então e depois sais da tropa Depois saio da tropa, fiquei sem trabalho. Fiquei sem trabalho porque na Suíça também não era fácil encontrar trabalho também na cozinha, porque naquele momento saí em março e na brincadeira o meu irmão sempre trabalhou como se diz, em inglês chama-se greenkeeper. Greenkeeper é aquele que toma conta das relvas dos campos de golfe. Ele já trabalhou lá 30 anos, ele era o chefe lá. E ele disse, para conseguir ganhar um dinheirito a sério, bom, porque ele ganhava muito dinheiro. Vês cá trabalhas cá 6 meses comigo e depois, para 6 meses, vai a tua vida. E fui aí. Trabalhei 6 meses, gostei muito. Só que via que não era meu... Mas foi na zona onde tu moravas? Não, a zona onde eu trabalhava, sempre na Suíça. Sempre na Suíça? Sim, a pé da São Moritz. Era um campo de golfe dos mais velhos, antigos da Europa. Dos mais conhecidos? Sim, a São Moritz, vinha lá como se diz, a jogar ainda como se chama, o James Bond, o Sean Connery. Ainda vi o Sean Connery pertíssimo de mim e tudo, quando estávamos lá a trabalhar. Excepcional a pessoa. Fisicamente estava impecável. Depois, claro, naquela altura. Naquela altura eu ia ter uns 60, 62 anos, 63 anos. Olha, e ainda estavam a girar um filme, que foi o último filme, acho que a fazer, nos glaciares, aí da glaciar de São Moritz. Olha,
E qual foi a tua maior dificuldade que encontraste na tua vida até hoje? A minha maior dificuldade foi aqui em Portugal. Foi quando voltaste? Quando voltaste, não, quando vieste para... Não é quando que eu vim para cá. A minha grande dificuldade quando deixei o restaurante que tínhamos aberto eu mais o meu cunhado. Depois eu fiquei um ano sem trabalhar. Ficamos à espera de arranjar um outro, né? E aquilo, os 3 passos antigamente eram muito, muito altos. Até que encontrei uma casa E começaste a... e começamos de novo, né? Esta gente já lá vai. Então depois no Golfo, para onde é que tu vais? Depois do Golfo, eu tinha uma irmã que trabalhava também na hotelaria. Ele disse, arranja-me lá um trabalhito em condições lá perto de ti, não é? Porque eu já estava. Eu estava mais perto da minha fronteira. Na fronteira da minha casa era muito mais perto. Só que eu trabalhava a minha irmã já era no centro do cantão alemão. Que era Coira, que é Cura, é uma cidade mais conhecida. Então disse, queres ir lá trabalhar a Cura, em Coira? Está bem, pode ser. Quando você arranja lá trabalho, eu vou. Arranjou-me para um restaurante, não fui para um hotel, para um restaurante. Era um restaurante com comida típica suíça. Tinha algum prato francês, mas era mais suíça. Eu sempre gostei da comida, da culinária francesa, não é? Porque para mim sempre fui do top. Não vou dizer que é italiana. Para mim os primeiros pratos são os italianos. O segundo prato é francês. Não é mene, que as pessoas não conhecem, não é? Pois. Nós dizemos assim como os vinhos, não, mas a gente diz que os franceses, que a gente vê, vai lá, os franceses, a comida deles é muito... É requintada, mas muito boa. Muito boa. É o número 1, não existia nos melhores hotéis. Eu até fiquei uma vez com um livro, nem na brincadeira, fiquei com um livro com os melhores hotéis do mundo e a segunda cozinha sempre era francesa. Nos top, na Filipinas, no Bangladesh, na Tailândia, na Austrália, os top, até em Portugal, não é? Os grandes hotéis 5 estrelas têm a comida portuguesa, depois tem a comida francesa. É uma lógica. Há sempre lá qualquer coisa que... Então, e vais então para a Alemanha? Não, vou para a Suíça, para aquele sítio. Vou trabalhar. Era um restaurante. O restaurante tem muito, muito, muito trabalho. Podes ganhar um bocadinho mais, ganhas mais que no hotel, mas só que é tudo muito rápido. Muito rápido, não é bem curada a comida, não é bem apresentada, é tudo para despachar. É tudo para despachar. Eu depois cheguei a um ponto e digo assim, vamos lá ver se a minha irmã encontra-me tendo os meus requisitos, não tinha os meus, porque cada hotel que passa na Suíça passa-te um atestado. Uma credencial com tudo, se comportaste mal, se isto, a qualidade da cozinheiro, tudo assim. O currículo, depois automaticamente entregas aquilo aos hotéis ou ao restaurante e depois obrigam-se a telefonar ao antigo proprietário ou não obrigam, vendo aí no currículo. Se é um currículo mau, não há hipótese. Não passa um currículo assim como nos outros países. O currículo são exato o que eu digo, né? Então tinha um currículo, leva-se o currículo, vê se me arranja aí no hotel. Por acaso arranjou-me no hotel 4 estrelas, num sítio termal dos melhores da Suíça, que é Bad Ragaz, que fica entre o Liechtenstein, Alemanha e a Suíça, praticamente no meio. Eu já conhecia Bad Ragaz porque era que tinha trabalhado a minha tia no grande hotel, no hotel Hof Ragaz, que era 5 estrelas. Eu trabalhei também como a levar os carritos de golfe. Então era tudo, para mim, era tipo a segunda aldeia, não é? Exatamente. A segunda aldeia. Então fui para aí, encontrei lá um chefe de cozinha que era alemão, um bom chefe. Tinha boas qualidades, então sabia explicar muito bem as coisas. E eu fui lá trabalhar aí também. E já como é... Mas aí já com outra categoria de chefe? Sim, como entremetier. Entremetier, já não era o comi, era o entremetier, e tinha já mais responsabilidade. Fiquei lá, já a tirar como se diz, experimentais, já fiz 2 ou 3, depois ia como a garmanger, não é cortando as carnes, aprendi a cortar as carnes, como se já fiz aí uma bola, tipo um tornante, não é? Era tipo um chefe tornante. Então faltava um entremetier, ou eu. Faltava o associar, eu.
faltava o garmanjeiro, eu que socorria. Quer dizer, tu socorrias a quem faltava, mas isto também ganhavas muita experiência nisso. Sim, sim, lógico, não é? lógico. E depois daí, conheci por acaso, conheci lá uma namorada que era suíça, não é? E, como se diz, vivia muito monetariamente. O pai era chefe de um grande banco e tudo assim. E metemos na cabeça e vamos abrir um restaurante aqui na Suíça, num sítio que era perto da Áustria, é o Liechtenstein. Fomos lá como se diz, porque aquilo é tua fronteira, né? Então fomos a ver aquilo, mas eu quando vi aquilo era um bocadinho, para a minha capacidade naquele momento, era muita coisa, né? Eu senti-me um bocadinho com medo. Eu disse, eu não consigo sozinho, que é muito grande para encarar isto, porque é muito grande. Então ela disse assim, Cláudio, então se tu já não queres ficar mais no hotel, que já estás lá há 3 anos, com o hotel, escolhes um outro, vamos escolher um outro que tu gostas assim. Eu fui para um hotel e numa zona de turismo de esqui ao norte, aí perto, era numa altitude mais ou menos 2000. Tu andaste sempre ali naquela zona ali, sempre de Alpes. Sim, mas só que fui por uma altitude muito de 2000 metros de altitude. Então, antigamente, agora existe um telemóvel, antigamente os telefones também era difícil contatar com as pessoas, com os namoradas e namoradas. Eu fui lá, desde a brincadeira, tinha um carro, e avariou-se lá o carro, e eu levei a um mecânico, o mecânico saiu com o carro, apareceu lá um caminhão, bateu no carro, partimos o carro lá, em 2 bocados, quase. Não em 2 bocados, mas ficou tudo. E depois fiquei sem carro, a namorada telefonavam-me e não conseguiam ter contato, até que nós deixámos os 2. Então, estava lá em cima, fiz lá um ano aí no hotel, mas não gostava muito em termos que estava fora do mundo, né? No inverno, podia fazer esqui todos os dias, e que eu gostava de fazer esqui, ia todos os dias, descer, subir, porque tínhamos entretive-me naquilo. Depois no verão já não havia mais nada. Então, tentei de arranjar um trabalho no mesmo sítio onde eu tinha saído, foi dos primeiros trabalhos que eu tive, naquela cidade, que era Coira. Então, fui lá uma vez ou 2 lá para baixo, a passear, e encontrei lá um chefe, que era o chefe da minha irmã, que ia trabalhando no hotel aí ao lado. Disse, Cláudio, eu vou abrir um restaurante novo, mais uma equipa nova, não querias fazer parte da nossa equipa aí na cozinha, como subchefe? E eu digo, como subchefe, está bem. Então, fui lá, abrimos o restaurante, aquilo estava sempre cheio, tudo assim, mas era muito trabalho. E eu gostava muito daquilo. Depois, no Fratempo, viemos para Portugal. Conheci lá a minha futura mulher, né? Era isso que a gente já ia lá e ia perguntar como é que foi um bocadinho assim, porque a minha esposa já tinha trabalhado com a minha irmã num outro hotel. E eu tinha visto lá a minha esposa, era muito nova, muito bonita, ainda é? E encontrei lá. E dizia à minha irmã, que é esta? É uma portuguesa. Ok. Mas não namorávamos um com o outro. Ela namorava com o meu amigo e eu namorava com outra. E às vezes encontrávamos às vezes lá na discoteca. Havia aquelas discotecas no tempo. Estávamos novos, na juventude. Então via lá, mas nunca tive nada com ela. Nem na brincadeira, o meu amigo que me encontrou trabalho para o novo restaurante que ia abrir, que ela era o chefe, que geria tudo. Olha, sabes que veio lá trabalhar comigo? Olha, a Aida que trabalhava com a tua irmã. Fantástico, assim. Então, fomos lá trabalhar. No início não éramos muito chegados. Até que chegámos com o outro, começámos a namorar. E no namoro ficou. Até casámos. Mas não casámos aí. Aí fui umas vezes para Portugal. A primeira vez que eu fui para Portugal, ainda me lembro, fui no... E foi, portanto, ela portuguesa, foi aí que tu começaste a descobrir Portugal, é isso? Não, ela queria ir para Portugal, mas eu quis ir para Portugal, achava uma coisa diferente, assim, ver como é que era o Portugal. E fui nos anos, que não eram nos anos melhor do Portugal, mas era excepcional, era nos anos 85, 86, que tinha saído há pouco tempo
do fascismo, né? Comecei Sim, há sim, 10 sim, anos, sim, né? sim, 10 anos, 74 eu saí, ainda era muito atrasado em termos E assim. na altura tínhamos Era- era, era- a CE também. Era atrasado, 86, era atrasado, mas havia muita qualidade de pessoas, eram excepcionais. E eu achava isto muito melhor no comportamento, muito na amizade, em termos de tudo, sobre o estrangeiro, assim, era muito melhor que na Suíça. E o clima? E o clima era top. Mas não era só o clima, vivia-se em aquele momento, entravam num café, num restaurante, cumprimentavam, assim, lá não sabem que tu és. E que tratam como se fosse uma pessoa que não tinha chegado naquele momento, eras amigo de toda a gente. E depois gostei muito do sistema, na vida que era aqui. A Suíça é muito, muito direitinha. Aquilo, como se diz, É muito rígido. é muito rígido. Não podes falhar à esquerda nem à direita. Aqui se podia fazer tudo naquele período. Parecia de Itália 20 anos antes. Não é? Eu cheguei cá, havia novo, não é? Uma pessoa nova. E Portugal é um espetáculo. Até chegámos um dia, a minha mulher disse assim: claro, queres comprar uma casa, um apartamento em Portugal? Para casa eu te gostava. Mas depois pensei, venho só um mês para a época, às vezes nem venho. Fica cá o apartamento. Era bom para o investimento. Agora para o investimento era muito bom, mas nunca pensei nisto. E depois, o amigo da minha mulher que agora era como se vendedor de casa, que depois foi também um empresário de jogador. E disse assim: está cá embaixo, o teu marido é... Marido, não somos ainda casados, o teu namorado é cozinheiro. Tinha lá uma loja que vai ser um espetáculo. Aqui encostada, vão a fazer aí duas lojas muito grandes. Antigamente eu não sabia que era Macro e que era Continente, não é? Ninguém sabia. Não. Vamos fazer duas lojas muito grandes. Está interessado? Vamos lá ver a loja. Que já queiram comprar casa, tem uma loja, era bom para você abrir uma pizzaria. Pizzaria não havia nenhuma, havia só a pé do Mandarim, na Praça da República. É o Pierrot. O Pierrot era o Pierrot. Eu frequentei muito o Pierrot porque eu conheci os proprietários do Pierrot, eu conheci também Era o Pierrot e depois havia haviam dois sítios que eram eram dois familiares, agora já não me lembro o nome. E na brincadeira, o meu cunhado, na minha família, tinha um restaurante que era o Ticino. Que era na Fernando Albuquerque. Então eu via aquilo sempre funcionar, sempre muita gente assim. Sabes que vamos pensar? Era bom abrir aqui um restaurante, ele tem uma pizzaria. E foi aí que abrimos a primeira pizzaria. Mas olha, diz-me só uma coisa. Mas antes disso, tu também tiveste outro trabalho nos comboios. Não, os comboios foi depois. Foi depois? Ainda não obrei nada. Fui só no pensamento. No pensamento. Depois compramos a loja. Calma lá. Ok. Fui comprar a loja, que a loja também valia, era muito dinheiro naquele período. Não era uma loja qualquer, né? Ok. Pronto. Então, optámos para vir para cá. Só que uma solução. E não falo mais ou menos. Não falo 100% português, mas falo mais ou menos. Não sabia falar português, não tinha, a minha mulher também já vivia na Suíça há muito tempo, não tinha já prospecção de que se passava cá, como eram as leis de abertura assim. Então, nós vivemos em casa de férias, quando vivemos de férias, vivemos em casa de um cunhado. E o meu cunhado já tinha trabalhado num outro restaurante que era sócio do meu cunhado. Então, fazemos uma proposta, se querer ser sócio e abrir um restaurante. Aquele restaurante que nós tínhamos visto. Eu posso ser sócio, mas tenho problema financeiro, não sei o quê. Não há problema, eu arranjo algumas coisas lá com o meu trabalho. Pode ser que arranje alguma coisa, depois vens lá a trabalhar connosco. E foi assim que fomos à frente. Naquele período, eu chego para lá, a minha mulher diz assim: agora estás aqui no restaurante, ganhas um X acima, era bom que tu fazias um pulo um bocadinho para ver. Aprender a fazer pizzas, porque eu não sabia fazer pizza. Obviamente eu era um cozinheiro, mas não era um pizzaiola. Pois, a tua cozinha não era italiana. A minha cozinha era francesa, era top francesa, não era um cozinheiro de hotel, não era um cozinheiro. Mas fazias massas, mais ou menos, mas não era um grande especialista a fazer aquelas coisas. Como se diz, eu deixei a Itália
E aquilo era mais cozinha francesa, não é? No roteiro, quase tudo cozinha francesa. Cozinha francesa suíça, ou alemã. Então, do eu aprender em condições de fazer pizzas, mais ou menos, né? Claro. Então, optei para ir a uma pizzaria que era um nosso conhecido. E fui lá trabalhar há um ano, mas foi muito, muito, muito difícil, porque, enfim, quando eu era na cozinha sozinho, às vezes também ia fazer as pizzas, aquilo com tanta gente... Ias fazer as pizzas e ias atender também, de certeza. Não, atender tinha lá o senhor, que já tinha uma idade, mas havia pouco pessoal e aquilo era um sítio no centro, trabalhava. E aprendi mais ou menos, aprendi 100%, depois fui perfeccionando, né, as coisas. Comecei a fazer massa, era mais comida italiana, já não era comida francesa nem outras comidas. Fiquei lá um ano. Um ano deu-me mais ou menos para aprender muitas coisas, não aprendi ao 100%, e depois tive a optar. Eu disse à minha mulher, pai, eu não aguento mais, muito trabalho, muito chatice, muito psicologicamente também não aguentava mais, porque aquilo era horas e horas e horas de trabalho. E assim, não era para ti? Não era para mim, para a minha escola, para a minha profissão, não era um trabalho para mim, era um trabalho que não sabia nada, não era uma pessoa que andava lá, aprendeu a cozinhar assim à pressa. E não praticavas aquilo que nós gostamos, perfeitamente. Não é? Então, arranjei lá um trabalho. Tinha um senhor que trabalhava nos comboios, se queres vir lá comer, traz os teus currículos e eu pode ser que arranje o trabalho, porque se tens currículo bom, temos cá trabalhar nos comboios, no vagão restaurante dos comboios, que era o que faziam os sítios mais turísticos da Suíça. Eu mandei os meus currículos, aceitaram-me, porque antes de mandar o currículo para aí, já tinha mandado para o aeroporto de Kloten, em Zurique, que queria também trabalhar era uma coisa diferente. Um cruzeiro? Não, no aeroporto fazer comida para os aviões, né? Antigamente a Suíça era, agora já é menos, né? Sim. Na primeira classe tem sempre, né? Que pré-cozido, né? Aquela comida já pronta. E eu trabalhava lá no aeroporto e eu tinha um ordenado muito alto, muito de qualidade. Só que quando aceitaram no comboio, que chegou-me que me tinha aceito também no aeroporto. Tu tiveste que escolher. Então escolhi mais nos comboios porque estavam no mesmo sítio do eu morava. No aeroporto para Zurique, para Kloten, que era diferente. Então fui pelos comboios. Então iniciei a trabalhar nos comboios. A minha mulher eu trabalhava antigamente num outro hotel aí perto. E foi a minha experiência nos comboios. E quanto tempo é que tiveste nos comboios? 3 anos. 3 anos. Isso foi uma loucura, então. Aquilo é maravilhoso, não? Lindíssimo. Aquilo é assim... Temos aqui mais umas fotos só... Era isto. Era isto. O vagão restaurante, depois tinha... E tu fazia o Glacier Express. O Glacier Express era o Jumbo. Tinha um dos melhores restaurantes que parido, era um dos melhores restaurantes, com 55 pessoas sentadas. E aquilo ia de Kur, do morava, Lax, de Lax, Dizentis e Andermatt, e de Andermatt depois continuava para Zermatt, do Matterhorn, que é aquela montanha que está no Toblerone. Era todas montanhas mais... chama-se Glacier Express. Passavas por estes ambientes assim de neve? Sim, muito lindo, mas todos os dias, como se diz, eu tinha, e depois ia também para São Moritz, de Kur para São Moritz, e depois, quando faltava alguém, pude eu ir a trabalhar para outros comboios, temos para o Oriente Expresso, né? Só faltava lá gente, ou ia lá para baixo, para Zurique, os comboios que vinham da Alemanha, que faziam até a fronteira com a Itália. Mas tinha tudo pago, aquilo era uma empresa muito, muito boa, perfeitamente, era isto. Uma empresa muito boa, trabalhava mesmo... Estes vagões são super panorâmicos. Sim, panorâmico. A cozinha tem uma cozinha. Este aqui já não tem restaurante, porque este aqui vai só até São Moritz, mas vem da Itália para São Moritz. Agora o restaurante faz o Glacier Express, que vai de Kur até quase... Não chega a Zermatt, não é? Que é o ponto melhor que há. Depois vês o Cervino, que é considerado um dos maiores icones da Suíça.
E gostaste de estar... Muito, porque era uma empresa muito... E estavas sempre a trabalhar, não é? Sempre e quando ele parava... Não é assim, vocês não fazia só comidas standard, não é? Havia as comidas standard que eu escolhia todos os dias. Fazia encomenda, que eu fazia encomenda às vezes de 4 ou 5 comboios. Porque depois, mais tarde, eu fiquei no chefe daquilo, né? Ok. Tomava conta, não é? Fazia só encomenda para aquilo. Depois tínhamos lá umas pessoas a trabalhar, que eram da antiga Sri Lanka, Ceylon, que era uma ilha portuguesa antigamente. Que deu aqui o chá também. Um bom trabalho, tipo indianos. Sim. E faziam tudo, né? Aquilo era tudo controlado. Mas depois, quando era comida muito difícil, entrava eu no assunto. Né? E às vezes havia... festas, e assim então eram menus especiais para fazer, não podias fazer uma comida standard, que era todos os dias. Aí havia pessoal que escolhia aquilo... Sim, mas só no fim de semana, quando iam para a montanha, como se diz, que eram aquelas pessoas que organizavam, muitas pessoas que organizavam aquilo, então iam no standardmente. Já não era o standard, se eu ia comer, como se diz, com o menu. E foi aí que tu conseguiste ganhar algum dinheiro para abrir o restaurante? Muito dinheiro. Aquilo ganhava muito dinheiro. E aquele período lá ganhavam o dobro que ganhavam no hotel qualquer. Como se diz, o problema era que eu gostava muito da empresa porque os minutos, passados os minutos, eu tinha 8 horas de trabalho, não, 7 ou 8 horas de trabalho. Acho que eram 7 horas. 7 horas de trabalho. Passando com as 7 horas, eram extra. E pagavam-me o dobro. Pois. E metemos agora, telefonava-me amanhã e dizemos assim, Cláudio, deves apanhar o comboio para ir para Zurique, que tem os comboios que vêm da Alemanha, ou vai apanhar o Oriente Express, não sei, Istambul, assim. Vais lá, apanhas para entrar no X horas. E eu, quando saí da casa, já era... Já tinhas as coisas... Não, já pagava-me o dobro do como se diz, horário, o dobro que o normal trabalho. Então, foi os teus anos de ouro. Sim, e depois tinha estadia no hotel. Se não metemos às vezes, não ia com o comboio que vinha da Alemanha até à fronteira com a Itália, ficava lá a dormir, né? Claro. No hotel tudo pago, depois vinha para trás, ainda pagava-me vir para trás, às vezes não trabalhava, vir para trás. A mesma coisa com o Oriente Express, mas eu vinha de Istambul até a antiga Jugoslávia, né? Depois fazia até Paris, depois vinha tudo pago. Aquilo era uma empresa muito... A Suíça era, como se diz, a cadeia suíça de vagão-restaurante. Então, mas neste tempo todo que estavas tão bem, não é? Financeiramente e trabalho... Aquele tempo todo, o meu cunhado estava sempre pressionado, quando é que abrimos o restaurante, quando vamos para Portugal, e assim. E eu gostava muito de Portugal, porque era um simpatizante da caça, e gostava muito quando eu ia à caça com o meu cunhado em Portugal, e depois não é só isto, era o tempo, era a qualidade de vida. Não é qualidade de vida em termos monetários, não é qualidade de vida em tudo. Então, pois, simpatizei muito por Portugal, era uma segunda terra, e até que eu cheguei a um ponto, digo, vamos tentar, vou tentar ir a Portugal 2 anos. Se funciona bem, ok, se não funciona mal, vou para trás. Mas só que eu dei uma palavra lá à minha empresa, não é? Qual é a empresa que deixa ir um funcionário 2 anos para o estrangeiro, depois mete outra vez. Se não era bom, não tinha soluções, né? Claro. Acho. Exato, correto. E depois, como se diz, quando vi que o restaurante estava a funcionar muito bem aqui em Portugal, cheguei a um período... E qual é o restaurante que tu abres aqui em Portugal, em Coimbra, não é? Sim. E qual foi o nome? O Toscana. A Toscana? Sim. Abri a Toscana. E da Toscana, depois abriram mais tarde, abriram a Macro e o Continente ao lado, que eram aquelas duas. E depois daí, quando chatearam-me lá com o meu cunhado, para uma divergência, né? Claro, a sua divergência, eu abri lá o Verde Moinho, que estou ainda momentaneamente. E estás lá, no Verde Moinho, estás lá há 30 anos. Há 30 anos. 3 anos fui na Toscana. E depois, com 3 anos, os 2 anos tinha opções de ir outra vez para a Suíça, mas só que eu, naquele período, se eu vou para a Suíça,
Então, mas nesse período que zangas com o teu cunhado, não pensaste assim, olha, vou... Outra vez para a Suíça? Sim, não pensaste nisso? Até pensei nisto, mas depois a minha mulher era grávida e nós morava aqui, deixo cá a minha mulher grávida sozinha. Também era uma solução. Não falaste mal, até pensei nisto. Mas eu antes de zangar-me com o meu cunhado, tinha possibilidade de entrar outra vez no mesmo trabalho. Só que eu pensei, vou deixar o restaurante sozinho nas mãos do meu cunhado, não estão ainda apto para aguentar o barco. Eu disse, vou deixar assim, vamos a perder os dois, né? Pensei. Depois, olha, abandonei. Depois também não é ainda arranjar casa lá para dormir, tudo assim. O trabalho eu tinha, mas eu sozinho, depois a minha mulher era grávida. Quando nós temos a mulher, um familiar assim nesta situação, é difícil. Tu falas aí, a mulher grávida, tu tens quantos filhos? Agora é que eu não sei, tens um? Tenho só um filho. Só tens um filho. Então, agora, presta atenção, por favor. Olá pai, olá Luís, venho aqui fazer um bocadinho um relatozinho sobre ti. Sei que isto não é habitual nosso, não costumamos exprimir aqui muito o que nós sentimos aqui dentro, mas acho que é um bom momento para o fazer e não podia aqui vir de outra maneira sem ser aqui com uma camisola aqui do Milan, que é o clube do meu pai. Falar sobre o meu pai é uma coisa que para mim não é habitual, mas que eu faço com facilidade, porque eu tenho como um grande amigo meu, além do meu pai, é um grande amigo meu que me acompanha em tudo que eu fiz durante a minha vida toda. Era sempre ele também que estava lá no meu futebol, tudo. E tê-lo lá para mim era muito importante, era sentir que tinha o meu pai ali a apoiar-me, e isso para mim sempre me moveu muito, porque eu procurava sempre, tentava encontrá-lo no meio das outras pessoas, e quando eu o encontrava para mim era como se fosse a partir dali é que contava, porque era um orgulho imenso sentir que o meu pai estava ali a apoiar-me. E sem dúvida que ele foi das pessoas mais importantes que me acompanhou em tudo o que eu fiz, e sempre esteve lá para mim, para me apoiar, para me corrigir, para me ensinar. Então, para mim, o meu pai tem um papel muito importante na minha vida. É uma pessoa que é super, tem uma cultura inacreditável. Eu costumo dizer aos meus amigos que o meu pai é uma enciclopédia em forma de pessoa. Ele tem uma cultura que é raro ver em maior parte das pessoas. É o italiano que conhece melhor Portugal que eu alguma vez tenha visto. Ele conhece melhor Portugal que os próprios portugueses, e isso também é fruto da pessoa que ele é, que ele faz amizades em todos os lados por onde passa. É uma pessoa que consegue criar ligações e vínculos com as pessoas que são verdadeiros. Ele nunca passa num sítio só de passagem, porque ele cria amizades e cria amigos em todo lado que depois o convidam e querem que ele esteja presente, e isso também demonstra a pessoa que ele é e o amigo que ele é. Eu costumo dizer que o meu pai não é só um grande homem da altura, mas também é um grande homem de H grande. É sem dúvida um pai que sempre fez tudo e faz tudo por nós. Tenta ajudar de todas as maneiras possíveis, e solucionar os problemas. É sempre a ele que eu recorro quando me acontece alguma coisa. A primeira pessoa que eu ligo é sempre ao meu pai. E isso também para mim é um orgulho que eu tenho sempre o meu pilar, por assim dizer, sempre lá presente nas dificuldades. Quem vem sempre ajudar-me também é aqui o meu pai. E é uma pessoa espetacular, é um cozinheiro exímio. Toda a gente que prova
A comida dele diz que é um mestre. É um caçador também muito bom. Se bem que ele agora já não caça tanto pássaros e animais, quando vai à caça traz mais queijos, laranjas, mas também é um bom caçador. É um desportista também que teve a sua passagem no golfe, que também é um orgulho meu vê-lo a jogar e admirar a maneira como ele tratava ali a bola com o taco, também era estupendo. Mas é um amigo do seu amigo, é uma pessoa que é muito fácil de se gostar, é uma pessoa que cativa muito as pessoas ao seu redor e sem dúvida é um avô estupendo, é um avô incrível, é um avô que gosta do seu neto e que faz todos os possíveis para passear com ele, para ir para as aventuras também com ele, e o neto adora o avô, e é fantástico poder ver a relação que eles têm, porque para mim é muito importante e espero poder contar com ele muitos largos anos, porque sem dúvida é um grande amigo meu, é o meu porto seguro também aqui, e espero que ele esteja connosco sempre, como tem sido, com a sua gargalhada também. Sei que às vezes também temos umas turras, mas isto também é indícios de eu também começar a ser um bocadinho como ele e depois chocamos ali um bocadinho, mas faz parte. É o que eu costumo dizer, são dores de crescimento e acho que faz parte, e uma pessoa não guarda nada dessas coisas. Passado 5 minutos já se resolveu e não o trocaria por ninguém e não escolheria outra pessoa para dizer que é o meu pai. Amo-te muito, pai, és uma pessoa muito importante para mim e é isso. Obrigado. Teu filhote. Fantástico. Uma coisa excepcional. É estes momentos que faz... É verdade. Que faz com que a gente realmente sinta que os filhos fazem parte da nossa vida. Às vezes não sabemos, mas conseguimos, nesta situação, chegar do que não conseguimos chegar. Olha, e ele quando, na juventude, como filho, foi difícil criá-lo? Ele era rebelde, era tímido, era calmo? Sempre foi uma pessoa excepcional em tudo, no estudo, no dia a dia. Não, como se diz, não é com os filhos que se metem em problemas, em que problema que existe agora, né? Sim. Foi sempre. E no feitio, o que é que ele é mais pai ou mais mãe? É feitio mais mãe. É mais duro às vezes, mas tem o coração depois no final. É mais resposta, mais assim, mais como se diz no nosso ver, né? Bem, Cláudio, fazemos aqui uma pausazinha. A vocês, paramos aqui a nossa primeira parte desta conversa com o Cláudio. Não perca a segunda parte com mais histórias de vida e saber quem é o verdadeiro Cláudio. Até lá, sejam felizes.